Do livro Vinha de Luz, capítulo 146 de 180. Quem segue? Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Quem segue? E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Há crentes que se não esquivam às imposições do culto exterior. Reclamam a genuflexão e o público trovejante, de momento a momento. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. A multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para elas sacrossanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. O Mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Assegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara, com honestidade imparcial, se estás falando apenas do Cristo, ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo que leva o título de Quem Segue? Com esse título, Emmanuel utiliza esta passagem evangélica anotada pelo discípulo João. E outra vez lhes falou Jesus, dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Emmanuel vai nos explicar com mais detalhes, dizendo que há crentes que se não esquivam às imposições do culto exterior. Ele diz a palavra esquivam, que significa evitam ou afastam. E também a questão da imposição, que é necessidade, o imperativo. Em outras palavras, ele está dizendo que existem crentes, cristãos, que eles não se esquivam, não se afastam desta necessidade de fazer o culto exterior. Eles gostam de fazer o culto exterior. É isto que Emmanuel está dizendo. E diz ainda que reclamam a genuflexão e o público trovejante de momento a momento. A genuflexão é ajoelhação, bajulação, e trovejante é estrondoso, ruidoso. Desta feita, ele está dizendo que estas pessoas, esses crentes, eles gostam de bajulação. Eles gostam de ser ruidosos e estrondosos nas suas colocações. Preferem outros o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis ou barateando os recursos divinos. Ele está falando agora de um outro grupo, quando ele diz preferem outros, que é um comentário leviano. Leviano, que é volúvel, desajuizado, inconsequente. Essas pessoas gostam desse tipo de comentário acerca das atividades gerais da fé religiosa, coisas pequenas. E também eles confiam querelas inúteis. E querelas significa contendas, discussão. Então eles gostam dessas discussões inúteis ou barateando os recursos divinos, isto é, não dando devido valor nos recursos divinos. Nós temos que fazer uma autoanálise para ver se nós não estamos procedendo desta mesma forma. Nesta outra parte, ele diz que a multidão dos seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam para ela sacrossanto dever. Contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos sem esperança. Ele está dizendo para nós que esta multidão de seguidores desse tipo, eles declaram essas atitudes externas em discussões doentias. Eles acreditam que representa para ela um sacrossanto dever. Mas não é nada disso. Até porque, depois que surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, na estrada simples, eles precipitam-se, eles vão até esse sombrio desespero e eles recolhem em abismos sem esperança. Em outras palavras, essas criaturas que tomam conta desse tipo de vida, eles entram em desespero e sem esperança quando vem o sofrimento, quando vem ali a experiência para que ele possa passar. E nessas horas cinzentas,
os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Aqui ele está dizendo que esses aprendizes, nessas horas cinzentas, isto é, nessas horas que nós temos que dar o testemunho, eles se sentem abandonados e oprimidos. Mas aí é que ele está se mostrando que ele não tem suficiência interna de fé, de esperança para vencer aquela atividade. E diz ainda que muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Quando eles são acometidos desta experiência, desse sofrimento, que é uma oportunidade para nós elevarmos. São obstáculos que vêm para nós para que nós possamos melhorarmos. Então, o que eles fazem? Eles relaxam nas obrigações. Então, se ia ao grupo espírita, ele deixa de ir, não vai mais. E ele afirma que está desprotegido de Jesus e esquecido do céu. Vejam que, ao invés dele fazer uma introspecção e ele ver onde é que ele está equivocado, ele quer colocar ali ao outro, a Jesus e ao céu, a responsabilidade dele estar naquela situação. Nesta outra parte, ele diz: e ocorre, porém, porque não ouviram a revelação divina, qual se faz necessário. E é verdade. Eles não ouviram. Ouvir é no sentido de aprender a revelação divina. Eles não fizeram isso. Eles sabem até falar o conteúdo, mas aquilo não serviu para ele. O mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. Emmanuel está sendo contundente, dizendo que Jesus não prometeu claridade no caminho para aquelas pessoas que simplesmente falam e creem. Então é muito mais importante. É muito mais importante de nós realmente seguirmos Jesus. Ele diz: assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Ou seja, o que ele disse, que todos aqueles discípulos que o seguem efetivamente, eles teriam ali assistência. E têm. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Emmanuel está dizendo que aquela luz que Jesus disse não se reporta a lâmpadas de natureza física. São irradiações que ferem os olhos orgânicos. Agora, o que ele está se referindo é uma outra coisa. Ele está dizendo que assegurou a doação de luz da vida. Essa luz que nós precisamos de manter em nós cada vez mais para nós caminharmos, que vem de Jesus. Nesta outra parte diz que quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando nós encontramos um grupo que estão falando desse tipo de coisa, que percebe claramente que aquilo não tem um conteúdo que vai melhorar a sua vida. Muito pelo contrário. Se você entrar naquele tipo de assunto, você vai ser um deles. Por isso que nós temos que ficar vigilantes, para que nós não caiamos nesta cilada. E diz ainda que quando fizeres
pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara, com honestidade imparcial, se estás falando apenas do Cristo, ou se procuras seguir-lhes os passos no caminho comum. Nesta frase, Emmanuel encerra todo o conteúdo. Ele pede para que nós façamos um costumeiro balanço da nossa fé. Nós temos que fazer essa introspecção e repararmos de forma honesta e imparcial se nós estamos somente falando do Cristo ou se nós estamos procurando seguir os passos de Jesus, que é a exemplificação do seu Evangelho. Esse convite que Emmanuel faz é de suma importância para que nós possamos refletir na nossa vida. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.